Bem, gente, vamos lá então. Eu quero recomeçar tratando do contexto autoral com vocês. Já vimos um pouco do contexto religioso e um pouco de outros contextos, não é? E agora a gente vai se deter um pouquinho na questão autoral, né? Então vamos lá. Quem é o autor do Pentateuco? Nós temos um grupo relacionado à escola mais conservadora que tem Moisés como o autor redacional de todo o livro, todo o Pentateuco, de toda a Torá. E temos, por outro lado, a escola mais liberal, que abraça a ideia de que Moisés não é o autor, mas que existem vários autores, e na verdade não são pessoas esses autores, mas são comunidades que juntas trabalharam como autores desse conteúdo todo. Então, várias comunidades ao longo da história são as responsáveis pela composição dos livros do Pentateuco, e cada uma delas escreveu uma porção pensando em algo específico, como eu disse há pouco, tentando puxar um pouco de sardinha para o seu lado, ou defender ou o Reino do Norte, ou o Reino do Sul, ou a classe sacerdotal, ou outros grupos, com diferenças bem visíveis no texto. Então vamos tentar entender um pouquinho disso, que é chamado de hipótese documentária. A hipótese documentária é uma espécie de teoria, de hipótese, que abraça a ideia de que vários documentos distintos foram juntados, formando então aquilo que nós conhecemos como livro de Gênesis. E essas fontes, não são todas, mas as principais, as mais conhecidas são as fontes J, a fonte E, a fonte D, e a fonte P, J-E-D-P. E J de Jeová, chamada dos Javista, não é? Fonte Javista. A fonte Eloísta, por causa da palavra Elohim, que muito aparece nessas fontes. Também a fonte D, por causa de Deuteronomista, e depois eu vou explicar o porquê disso. E a fonte P, chamada de fonte sacerdotal, por causa da palavra sacerdotal em alemão, Priestlich, que significa sacerdotal. E aí, não sei por que não traduziram em português por S, não é? Mas deixaram o P lá. Enfim. Continuando, vamos tentar entender um pouquinho. O Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que é autor daquele livro Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, ele vai trabalhar um pouquinho sobre essa questão da hipótese documentária, e ele vai colocar a importância da gente estudar a questão da autoria, em um tempo em que a maioria das pessoas que estão nos seminários estão pregando justamente o contrário sobre daquilo que Jesus falou. Jesus Cristo descreveu Moisés como autor, os profetas descreveram Moisés como autor, os apóstolos descreveram Moisés como autor, e hoje em dia um monte de professor em seminário está dizendo que Jesus estava errado, os apóstolos estavam errados, os profetas estão errados. Mas eles não são loucos de chegar na sala de aula e dizer Jesus errou. Então eles contam isso de uma maneira totalmente rebuscada, não é? E cheia de aparente erudição, fazendo com que os alunos que chegam no seminário questionem de fato se aquilo que eles um dia aprenderam na escola bíblica dominical deve continuar a ser abraçado e crido, ou se eles devem abandonar todas aquelas coisas e abraçar a visão nova que seu professor está lhes apresentando. Então, a autoria mosaica de Gênesis e de todo o Pentateuco foi indisputável até metade do século XVIII, mais ou menos, não é? Foi só no século XVIII que um médico francês chamado Jean Astruc, ele começa com a ideia de uma possível poesia no texto, ou parábola no texto, ou de uma possível diferença daquilo que há no texto. E ali na verdade não nasce o método histórico crítico, tal como nós hoje o conhecemos. Essa interpretação crítica das escrituras, essa abordagem hermenêutica que não leva em conta a gramática, não leva em conta em muitas escolas, até mesmo a inspiração do Espírito Santo sobre esse texto, mas que analisa a história de uma maneira bastante violenta, de uma maneira bastante crítica, de uma abordagem absolutamente impiedosa, digamos assim. Isso tudo nasce com aquele livro, eu já mencionei um pouco antes isso para vocês, na aula de ontem, com o livro De Sacra Poesie Hebreorum, do Robert Loth, no qual ele faz distinção, na verdade, entre poesia derivada da natureza e poesia
como arte consciente. O que é uma coisa e o que é outra? A poesia como arte consciente é aquela na qual você cria rimas, não é? A igreja é bonita, nela eu me converti. A igreja está bem na fita e eu não resisti. Nossa, ficou feio o negócio. Mas aqui eu estou conscientemente criando uma poesia que não tem nada de arte, né? Mas ele vai dizer então que existem aquelas poesias que são derivadas da arte consciente, mas existem aquelas que são derivadas da natureza. O que ele quer dizer com isso? Que existem algumas poesias que não são derivadas da simples imaginação ou arquitetura mental do autor que, na hora da redação, poeticamente elaborou aquele texto bonito, mas que é fruto da própria estrutura da língua. Não só dentro da linguística, como dentro da literatura de uma determinada língua, é possível que se encontre poesia, mesmo sem que o autor tenha tentado colocá-la ali. Então essa poesia derivada da natureza é muito comum nas literaturas, principalmente nas línguas semíticas. Nas línguas mais latinas é muito difícil da gente encontrar isso. Essa ideia de rima e métrica que existem nas nossas poesias, não existem, por exemplo, em poesias de uma língua semítica como o hebraico, por exemplo, ou como outras línguas daquela região. Por que não existe? Porque a concepção de poesia que aqueles povos tinham não concebia a ideia de métrica, de rima, como a gente tem naqueles sonetos, não é? Onde você tem 4 estrofes, 4 linhas, depois 3 linhas e 3 linhas, o final da primeira e da segunda linha rimam, da segunda e da quarta rimam também, às vezes rima a primeira da primeira estrofe com a primeira da segunda estrofe, esse tipo de tempo, ritmo, não é? Métrica e também rimas. A gente não vê isso na língua hebraica. Poesia para eles tinha uma outra estrutura. Existe muita poesia no Antigo Testamento, existe muita poesia no Pentateuco, mas nenhuma delas concebe ou possui rima ou métrica, esse tipo de coisa, né? Era uma outra interpretação que eles tinham. Então Robert Loth vai lançar a ideia de que era possível que encontremos um pouco de poesia dentro da literatura sacra escrita pelos os hebreus. E ele fez essa distinção, e um dos discípulos dele, chamado C.D. Hine, ele vai desenvolver uma abordagem que não passa mais agora da parábola, ou não passa mais apenas pela ideia de uma poesia, mas que entra no caráter mítico de fato, no caráter alegórico ou ilustrativo, algo que foi inventado pelo autor, mas que não existiu de fato. E aquilo que Loth considerava apenas poesia, Hine considerou um mito, e foi um discípulo de Hine, o Eichhorn, que esse daí que está na imagem agora, que aplicou suas teorias, né, ao Antigo Testamento, de uma forma mais específica aos capítulos de abertura de Gênesis, que são importantíssimos para todo o estudo do Pentateuco e do restante da Bíblia. E através de um artigo que ele escreveu no ano de 1779, ele apresentou essas visões míticas, especialmente sobre o texto do Antigo Testamento. E como eu disse ontem para vocês, ele foi o primeiro homem a escrever uma introdução ao Antigo Testamento, levando em consideração aquilo que ele considerava ser os aspectos míticos dentro da narrativa da criação. E a partir de então, cria-se ou nasce uma grande disputa em torno da interpretação de Gênesis. Nós temos duas escolas, a escola conservadora e a escola mítica. A primeira entende que a cosmogonia, a gente falamos sobre ela ontem, de Gênesis, deve ser interpretada como uma narrativa literal, não é? Por se tratar de um caráter histórico, enquanto a escola mítica vai dizer que não, tudo ali é mito. E este é o Jean Astruc, que em 1766, meados do século XVIII, um médico francês, também envolvido com teologia, ele detectou aquilo que seriam possivelmente duas fontes literárias distintas, as quais são rotuladas por ele como fonte J e fonte E. A fonte J, que representava os javistas, e a fonte E, os eloístas, não é? Devido à incidência de diferentes palavras hebraicas para referir-se a Deus. Às vezes, palavras que vão se referir a Deus chamam Deus de eu sou, que é o Yahweh, não é? O Yahvé, ou o tetragrama lá, o Yod-He Vav-He, o YHWH.
que é traduzido como eu sou, ou como Senhor em caixa alta. Já viu aquelas vezes na Bíblia que aparece Senhor tudo em caixa alta? Às vezes aparece o Senhor com o S maiúsculo e o resto minúsculo. Esse Senhor na Bíblia com S maiúsculo e o resto minúsculo, quando está no meio da frase, é o Adon. A palavra hebraica Adon, de onde vem o Adonai. Adonai é meu Senhor, Adon, Senhor. O Senhor com tudo maiúsculo não é o Adon, é o tetragrama lá, é o eu sou, não é? É o Yahweh, como os teólogos americanos o chamam. Possivelmente essa seria a expressão do seu nome, possivelmente, ninguém sabe como é que se fala mais isso, porque se perdeu na história. O hebraico não tem vogais, é só consoante, e como eles nunca mais falaram esse nome, essa palavra, por temor de chamar o nome de Deus em vão, porque entenderam mal o que Deus queria dizer com isso nos 10 mandamentos, nem mesmo os judeus sabem direito como é que se pronuncia isso. Na verdade existe um grupo dentro dos judeus que desconfia de como se fala isso, e provavelmente é o jeito como se falava o nome de Deus lá atrás, o tal do nome perdido. Se você tiver dúvida, vocês me perguntam que eu digo como é que é. Não vou falar aqui agora porque não está dentro do assunto, né? Mas ele vai dizer então que esse grupo dos javistas são esse grupo que toda vez que vai falar de Deus, coloca lá o tetragrama, o Javé, o Jeová. Por isso javista. O tempo todo. Tem um grupo que quando eles vão tratar de Deus, eles nunca usam o Javé. Eles usam sempre Elohim. Elohim, que é o plural majestoso de El, que é Deus também. Mas é Deus no sentido de divindade. E Elohim, o Rim, esse sufixo im, na língua hebraica, é o plural. Assim como o S para nós, não é? O S é o sufixo que designa que aquela palavra está no número plural. No hebraico não é o S que designa uma palavra dentro do número plural. O que designa é o im, ou o ot, se for uma palavra feminina. Então Elohim significa literalmente deuses. Mas dentro da literatura hebraica existe um tipo de plural que é um plural majestoso, também chamado de plural majestático por alguns, que descreve algo que é grande demais e que não pode ser descrito no singular, mas é uma coisa só. É algo sozinho, é uma coisa, como os céus, os mares, tudo isso usa o sufixo majestoso no plural dentro da língua hebraica. Quando eles descrevem o mar ou o céu, eles sempre colocam no plural, porque é algo grande demais para dizer é o céu. Assim como quando descrevem a Deus, eles também usam esse plural majestoso, daí vem a palavra Elohim, que é traduzida como Deus. Então ele identifica Johannes Astruc, ou Jean Astruc, como na França ele era chamado, essas duas fontes. Então possivelmente aqui a gente tem dois grupos. A gente tem o grupo dos Elohim, que gosta de chamar Deus de Elohim, e o grupo que gosta de chamar Deus de Jeová, os javistas, Javé. Aí então nasce a hipótese documentária. Isso no meio do século XVIII, com esse médico francês, que identifica essas duas fontes batizadas de J e E. No entanto, gente, ele acreditava que estas duas fontes foram usadas por Moisés na composição do Pentateuco. Então, Astruc supunha que essas fontes já existiam antes de Moisés, coisa que vai ser mudada por aqueles que vêm depois dele, principalmente na Alemanha. Mas ali na França, Astruc vai dizer não, essas fontes provavelmente existiam antes, e Moisés se vale delas, e quando ele redaciona ali, escreve o texto de Gênesis, então ele usa algumas fontes que falavam de Deus como Javé, usa umas fontes que chamavam Deus de Elohim, e aí por isso que a gente vê essa distinção. Dessas duas fontes, um número grande de teorias começou a ser levantado como possibilidades, né, de fontes autorais também. E depois de só 100 anos após Jean Astruc ter escrito isso, outras duas fontes foram acrescentadas, a fonte D, deuteronomista, e P, sacerdotal, né, eu já disse para vocês do alemão, P de Priestlich. E a pergunta que a gente faz a partir daqui é: a partir de quando a hipótese documentária passa a ser dominante sobre a erudição moderna? Porque hoje em dia a maioria das pessoas que lidam com o Antigo Testamento não creem mais que Moisés é o autor. A maioria das pessoas abraçam a visão que nasce com Astruc, depois vem com Wellhausen e Graf e tantos outros teóricos do Antigo Testamento. Então vamos tentar entender um pouquinho disso. Pouco tempo depois de Graf, já no século XIX, de Astruc, não é? O Astruc está no 18. Então no século XIX a gente tem aquilo que vem como
Aqueles que vêm como responsáveis pela modernização dessa teoria que cresce e hoje varre o mundo todo. O Julius Wellhausen, esse senhor carrancudo, e o Karl Graf, esse senhor simpático. Sumiu os dois, né? Só porque eu falei isso deles. Julius Wellhausen e o Karl Heinrich Graf. Foram eles que, em 1866 e 1876 aproximadamente, popularizaram a teoria como uma visão evolucionista da religião em Israel. Lembra que é desse período, é nesse período que o Charles Darwin, ele estava desenvolvendo a sua teoria evolucionista, e a ideia já estava bastante crescente em toda a Europa. O livro é publicado um pouco depois, A Origem das Espécies, e ganha grande aceitação, mas já aqui a ideia era discutida, era falada nas grandes universidades. E aí esses dois senhores pegam essas ideias e tentam aplicá-las, essas ideias da evolução da humanidade, a teoria evolucionista, de que você e eu somos frutos de uma árvore, de uma ameba, de uma lagartixa, de uma ave muito antiga que já não existe mais, e que ao longo do tempo, é possível perceber isso pelo nosso DNA, nós fomos nos misturando e fomos sendo transformados, e uma espécie de macroevolução aconteceu, e de uma ameba veio eu. Existe sim a microevolução, e isso é fato, não é? Você pega duas raças de cachorro, elas cruzam e nasce uma nova raça de cachorro. Deus criou o cachorro, Deus não criou o poodle. O Hotbull, não. Rottweiler, obrigado. Nossa, fui longe agora. Tem o Pitbull. Eu já criei uma nova raça. Está vendo só? O Hotbull. Né? Será que já criaram isso? Enfim. Vai evoluir ainda, né? Ainda não chegou o processo. Isso é possível que se faça. É possível que o bico dos pássaros seja transformado devido a uma série de adaptações de um certo pássaro numa certa localidade, por causa de uma certa árvore que ele bicava. Essas microevoluções, elas são perceptíveis e não são nem mesmo mais teorias, são fato. Mas as macroevoluções sobre as quais Darwin tratava e os seus discípulos futuramente trataram também, essa é impossível, que é de onde popularmente se diz que o homem veio do macaco. Isso é uma grande evolução, uma macroevolução. De uma raça, criou-se outra, originou-se outra. Aí você imagina dois teólogos pegando essa brincadeira toda que na ciência se faz, e vamos trazer isso para a palavra? Vamos tentar imaginar uma visão evolucionista da religião de Israel? E é isso que eles fizeram. Eles criaram uma visão evolucionista da religião de Israel. E eles sistematizaram essas fontes, criaram uma espécie de teologia sistemática. Uma espécie de livro ou de organização da visão evolucionista teísta. Enfim, que ficou conhecida como teoria Graf-Wellhausen, né? Principalmente para aqueles que estudam. Alguns incluem um outro teólogo, Kuenen, aí no meio também, mas não vem ao caso aqui agora. E foi esse trabalho que eles lançaram num período entre 10 anos, 1866 até 1876, que popularizou a visão e alargou a pesquisa das fontes, da hipótese documentária. De forma resumida, o que se acredita no liberalismo teológico hoje é isso. Moisés não é mais o autor de Gênesis nem do restante do Pentateuco. Vários autores escreveram isso nas seguintes datas. Eu preparei isso aqui para vocês também. A J foi a primeira fonte, dizem esses teóricos hoje em dia. Foi escrita entre 950 e 850 a.C., período inicial ali da monarquia de Israel. A E seria a segunda fonte. Opa, já passou. Deixa eu voltar lá. A fonte é a segunda fonte, e ela teria sido escrita por volta do ano 750 até 700 a.C., e ela teria já sido redigida no período do Reino Dividido, foi escrita no Reino do Norte. Então o pessoal da Galileia, do Reino do Norte, daquelas 10 tribos que ficaram mais ao norte, que depois foram para o cativeiro assírio e de lá nunca mais voltaram, né? Que não teve nenhum rei que prestou lá, todos foram maus, e o pior de todos foi Acabe. Então esse povo lá, foi de lá que veio a fonte E. A fonte J veio do sul, de Judá. A fonte D diz que, os teóricos dizem que essa fonte foi coletada e composta no início do século 7
antes de Cristo, período ali de Isaías mais ou menos, por volta da reforma de Josias. E a fonte P, composta e compilada entre 550 a.C. e um pouco antes do século 4 a.C., ou seja, o período do cativeiro babilônico e o período pós-cativeiro babilônico, foi quando essa fonte sacerdotal teria sido escrita. E a pesquisa de Astruc, lá no século XVIII, abriu as portas para os teólogos liberais que puseram em dúvida a autoria mosaica e acabaram por apresentar essas outras 4 fontes, escritas em períodos bem diferentes, segundo eles. Isso daqui é mentira, tá, gente? Nada disso aqui é verdade, tá? Mas é a mentira na qual 80% dos professores de teologia no mundo hoje acreditam. Okay? Eu acredito que Jesus está cumprindo aquilo que ele disse, não é? Quando o Filho do Homem voltasse, ele encontraria fé na terra. Hoje, a serpente não está mais no deserto e também não está mais no jardim, ela está dentro dos seminários e dentro das igrejas, atrás dos púlpitos, envenenando as pessoas, colocando em dúvida na cabeça das pessoas a palavra de Deus. Como ela também colocou em dúvida, a serpente, a própria palavra de Deus, diante do Filho de Deus, como ela também colocou em dúvida a palavra de Deus lá no jardim do Éden, diante de Eva. A intenção principal da serpente é desacreditar, é colocar em dúvida a palavra de Deus, porque ele sabe que esta é a revelação do próprio Deus para levar o homem de volta a si mesmo, para trazer de volta as suas criaturas para a sua própria presença. A intenção de Deus com a revelação, com a inspiração, com a verdade que é apresentada pela Bíblia Sagrada, pela Sagrada Escritura, é nos trazer salvos e redimidos para a sua casa, para o seu lar, para o seu reino, como Jesus contou através de algumas parábolas. E a serpente continua tentando colocar em xeque aquilo que o Senhor Deus revelou. E ainda hoje as pessoas continuam a levar adiante a ideia da deixa eu reconstruir isso aqui. Ainda hoje, alguns teólogos e professores e pastores que saíram desses seminários, não é? Continuam a levar o desafio, continuam a levar a mensagem cujo objetivo é desacreditar o texto sagrado e a inspiração, totalmente. E que Moisés não foi o autor. Ainda que redacional, que era a ideia do Jean Astruc. Não, ele pegou fontes e ele usou. Não, nem isso, Moisés nem estava vivo mais, porque Moisés morreu em 1440, 1446, 1450 a.C. O primeiro texto de Gênesis nasceu mais de 500 anos depois que Moisés morreu, dizem esses liberais. Então não tem nada de Moisés ali, não tem nada de fonte nenhuma mosaica por trás do Pentateuco. E desde esse período surge a brincadeira liberal, não é? A brincadeira deles é: o Pentateuco é mosaico ou é um mosaico? Você entende essa brincadeirinha que eles fazem? O Pentateuco é mosaico, ou seja, de Moisés, ou ele é um mosaico? Já viram aqueles mosaicos, né? Coxa de retalhos? Essa que eles fazem. Eu quero mostrar alguns gráficos para vocês da estrutura da hipótese das fontes e também da hipótese documentária. Aqui a gente tem um pouquinho sobre elas. Lá em cima, J e E, que seriam as primeiras, que se uniram e deram origem a uma fonte só, que seria JE, que por si mesmas deram origem à fonte D, que está ali do lado direito, e também a fonte P, que está um pouco mais abaixo, dentro da história. Lembra que a P foi a última, dentro do período cativeiro babilônico e pós-exílio. Mas a fonte D também deu origem a uma outra D, mais holiness, mais ligada com a santidade, santificação do povo, e ela atraiu sobre si uma outra fonte deuteronomista, que misturou-se com ela e deu origem a uma quarta fonte deuteronomista, que está lá embaixo. E por trás de todas essas fontes, J, E, D, P e as várias D que existiram, houve também o R é o redator, ou seja, a mão de um cara no final das contas, o editor-chefe, aquele que pega todo o material e dá uma cara bonita para publicar o livro. Porque se a gente jogasse tudo do jeito que está, ia ficar meio confuso. Então, teve uma última mão que juntou todas as coisas, deu cara para todas as coisas e por fim nasceu a Torá, ou seja, o Pentateuco. É mais ou menos isso que vocês estão vendo agora. Vocês veem aí várias cores, não é? A vermelho é a javista, a verde eloísta, P sacerdotal, não é? A azul, e o R
atitude do redator. E aí você tem apenas Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, e você lembra da brincadeira: o Pentateuco é mosaico ou é um mosaico? Isso é um mosaico. Cada uma desses tracinhos, dessas cores, é uma fonte diferente, é um documento diferente. Isso tudo seria Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Porque o Deuteronômio, praticamente, eles têm todo como sendo a fonte deuteronomista. Por isso que o D não aparece aí, parece apenas o J, E e o P. Porque o D está no Deuteronômio, o Deuteronômio seria todo deuteronomista. Então, dentro de Gênesis a Números, você encontra essa variedade de fontes que compuseram o Antigo Testamento. Agora, qual que é o problema com estas fontes? Ou seja, por que os liberais estão errados? E por que aqueles que acreditam na hipótese documentária e na existência mítica apenas de Adão e Eva estão errados? Vamos tentar entender isso. Primeiro, eles estão errados teologicamente, porque teologicamente eles ferem, a hipótese documentária fere a autoridade de Jesus Cristo, que ao se referir, que é Cristo, não é? Quando se refere ao Pentateuco, sempre o atribuiu a Moisés. Eles têm Moisés e os profetas, leiam. Ouvistes o que foi dito por Moisés, que o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, lá em Mateus 19. E Jesus cita então trechos do Antigo Testamento, colocando-os sob a autoria de Moisés. Continuando o que está no texto, na projeção, é importante lembrar que esta era uma das intenções dos críticos liberais: desacreditar Cristo como Deus. Então, se Cristo está dizendo que é Moisés e não foi Moisés, Cristo errou. E se Cristo errou, ele não pode ser Deus, porque um Deus não erraria jamais. Teologicamente, então, essas fontes têm um problema muito grave, porque se elas são verdadeiras, Jesus Cristo errou. E você precisa tomar uma decisão teológica na sua vida, antes de abraçar a hipótese documentária, a hipótese das fontes. A outra razão pela qual eu encontro erro e problema nessas fontes é a razão histórica. Historicamente, as fontes apresentam anacronismo profundo. O que é um anacronismo? Anacronismo é você dizer de uma coisa, usar um termo de um tempo futuro dentro de um tempo passado, no qual o tempo passado não existia. Por exemplo, dizer que o apóstolo Paulo torcia para o Fortaleza. Isso é um anacronismo. Por quê? Porque eu estou falando de uma coisa do tempo presente, futuro para Paulo, não é? E estou aplicando esse termo numa coisa passada, sendo que naquele passado essa coisa não existia ainda. Então eu tenho um anacronismo. Eu não posso dizer que Paulo era... eu posso dizer que Paulo era corintiano, isso eu posso dizer. Jesus, porque Deus é fiel. Não é, pastor? Deus é fiel, então... ali eu posso, mas outras coisas é mais complicado, né? Bom, historicamente as fontes apresentam um anacronismo profundo. Por exemplo, o pano de fundo de P, da fonte sacerdotal, ela pressupõe o templo. Porém, as fontes só falam do tabernáculo. Se elas foram escritas de fato por essas comunidades sacerdotais, que se pretende, que é o que se pretende, então elas provavelmente falariam mais do templo. Mas impressionantemente, o templo nem existia nessa época. Por que será? Porque elas estão num tempo, elas foram escritas num tempo em que isso não acontecia. Aqui a gente tem um anacronismo, e muito grave. Mais ou menos parecido com o dizer que o apóstolo Paulo ia torcer por Fortaleza. Mesma coisa. Terceiro erro, terceiro problema. Literariamente, não há razões para separar estas fontes, pois elas formam unidades perfeitas de narrativa. Você não pode quebrar dizendo que aqui é de uma comunidade, aqui é de outra, ali é de outra. Elas obedecem a todos os critérios de identificação, coesão, coerência quanto à unidade narrativa. Se você for escrever um livro, você vai escrever com começo, meio e fim, com pé e cabeça, porque senão ninguém vai entender, não vai vender, ninguém vai entender nada, vai ser um desastre. Então você precisa daquilo que é chamado na literatura de unidade narrativa. Você precisa escolher alguns critérios de identificação, de coesão e de coerência. E automaticamente você vai imprimir ali uma linguagem própria tua, de modo que os teus leitores, quando lerem a tua obra, vão identificar, mesmo sem ler o teu nome, isso daqui veio de Machado de Assis, isso veio de fulano, isso veio de ciclano, porque perceberão alguns traços bem característicos dentro da voz, dentro da narração, dentro daquilo que se escreve. E é muito interessante que quando nós analisamos literariamente, linguística também, mas daqui a pouco eu falo sobre isso, literariamente o texto de Gênesis,
e de Êxodo e os demais, mas principalmente esses dois que possuem muita história, Epocalei, a gente percebe uma unidade perfeita de narrativa. Aí quando eu digo que várias comunidades, num período de mais de 500 anos, escreveram isso, eu estou dizendo o seguinte: hoje, eu escrevi um pedacinho, no princípio. Daqui a 80 anos, o irmão que está filmando escreveu Deus. Dali 200, o outro escreveu, criou os céus e a terra era sem forma vazia. E aí depois de 250 anos, o outro escreveu outra coisa, mas sem se conhecer, e um contra o outro. Cada um querendo puxar sardinha para a sua comunidade, para o seu ponto de vista teológico, histórico e nacional. E imagina que depois de 400, 500 anos, alguém pegou isso que eu escrevi, que o outro escreveu, que o outro escreveu, em 500 anos, uniu isso tudo, e isso deu origem a um livro que tem uma unidade perfeita de narrativa. E eu, lá na frente, olhasse para isso, eu ia dizer: gente do céu, isso é um milagre. Isso é um milagre. Como é que é possível várias comunidades, e é várias pessoas, talvez centenas de pessoas, colocando a mão nesse negócio, e deu um texto tão perfeito, com uma coesão, os critérios de identificação, obedecendo a todos os critérios de identificação que hoje são estudados por pessoas que cursam letras, por exemplo, quando estudam literatura. Uma unidade narrativa perfeita. Isso não pode ser. Então assim, se foi realmente, não foi Moisés, então foi outro milagre. Vocês estão entendendo? Só um milagre poderia ter criado, mas é justamente isso que eles querem desacreditar. Eles querem justamente ensinar que não há milagre ali, e que alguns dos milagres ali inseridos foram inseridos com objetivos escusos por parte dessas comunidades, para defender algumas coisas. E eles querem desacreditar o dilúvio, querem desacreditar a abertura do Mar Vermelho, querem desacreditar a barragem, digamos assim, do Rio Jordão, a parada do rio e a abertura dele também, querem desacreditar todas as conquistas, o maná, a água que saiu da rocha, e todas as demais coisas, como a serpente, Adão, Eva, Abel, Caim, Abraão, Isaac, o cordeiro que apareceu depois que ele queria matar o seu filho. O objetivo deles é desacreditar a inspiração e a sobrenaturalidade por trás do texto sagrado. Mas em fazendo isso, eles acabam criando um milagre ainda maior. É muito mais difícil você dizer que tudo isso foi juntado, do que você dizer não teve um autor que, inspirado por Deus, pensou e por isso deu coesão, coerência e identidade em todo esse trecho literário. Esses irmãos estão me entendendo? E aí tem o último ponto, que é a linguística. Linguisticamente, as fontes padecem de anacronismos também. Só que agora não são anacronismos históricos, mas são anacronismos filológicos, e não o contrário, como alguns liberais sugerem. Alguns termos, algumas palavras não batem. Os termos que aparecem em P e D na fonte sacerdotal e fonte deuteronômica eram próprios do período mosaico, algumas palavras que são citadas. Na época em que elas foram escritas, segundo os liberais, ali no período de Isaías até o final do cativeiro babilônico, do século 7 até o século 4, mais ou menos antes de Cristo, essas palavras não eram mais usadas. Palavras que já caíram em desuso, ninguém mais falava aquelas coisas. Eram palavras que eram usadas pela comunidade israelita na época de Moisés. Assim como palavras que eram usadas aqui no Brasil no século XVI, hoje não são mais. E são só 500 anos. O anacronismo aqui é de mais de 1000 anos. Então é absurda a pretensão deles de querer dizer tais coisas. Então eles eram completamente desconhecidos no período monárquico e no período babilônico. Então linguística, literária, histórica e teologicamente padecem de erros graves. Já indo para quase encerramento, o Edward Young, que é um autor conservador e excelente sobre uma introdução ao Antigo Testamento, ele escreveu o seguinte: quando afirmamos que Moisés escreveu, ou que é o autor do Pentateuco, nós não queremos dizer que ele tenha escrito necessariamente cada palavra que ali se encontra, e eu acredito nisso também. Insistir sobre esse ponto não seria racional. O testemunho das Escrituras Sagradas nos leva a acreditar que Moisés foi o autor fundamental ou real do Pentateuco. Na composição do mesmo é possível realmente, conforme sugerido por Astruc, que ele tenha empregado porções de documentos escritos previamente existentes. E que
que outras pessoas, eu acrescento aqui, tenham redacionalmente escrito algumas coisas que não foram escritas por Moisés. Por exemplo, quando nós chegamos nos capítulos finais de Deuteronômio, o que conta lá? A morte de Moisés. Quem é que escreveu sobre a morte de Moisés? Foi Moisés? É lógico que não, né, gente? Por mais fé que você tenha, não chega a tanto, né? Não foi Moisés. Então, há uma atividade redacional, mas isso não fere o todo da obra de Moisés, e que é tida pelo povo todo posteriormente como obra de Moisés. Então, se a gente pudesse resumir, eu vou fazer isso para já caminhar para o encerramento. Como é que tudo isso se desenvolveu? Robert Loth começou em 1753 com aquele livro no qual ele abre as portas para a leitura poética e não literal de Gênesis. Um pouco depois dele, ali também, naquele meio termo, naquele período, ali, naquela década, digamos assim, o Astruc detectou aquelas duas fontes, o E e a J, e considerou que Moisés usou essas fontes. A gente tem um pouco mais adiante, em 1779, o Einhorn, que escreve o artigo sobre o mito hebraico e uma introdução ao Antigo Testamento, no qual ele afirma que aquilo que o Loth afirma poesia, ele diz que é mito de fato. Em 1859, a gente tem a publicação da Origem das Espécies de Charles Darwin, com a popularização da visão da teoria da evolução, e nesse mesmo contexto a gente tem aqueles teólogos que vão trazer a teoria da evolução para dentro da teologia, começando ali a visão liberal e também evolucionista da criação e do início de todas as coisas, o Graff e o Verhoeven, que popularizaram a visão das fontes, aplicando a uma espécie de visão evolucionista da história de Israel. Como está escrito aí no slide, eles sistematizaram e ampliaram a pesquisa nas fontes, dando fundamento para aquilo que hoje se conhece como a teologia liberal. Bem, pessoal, isso é um pouco sobre o contexto autoral. O que nós vimos até aqui, então, foi o contexto religioso, o contexto apologético e o contexto autoral. O que eu tenho agora, após tudo isso, a compartilhar com os irmãos, é um pouco sobre o contexto histórico. Mas se eu começar agora, vou ter o mesmo problema que ontem, pastor. Então eu posso parar agora e amanhã eu continuo com vocês a partir do contexto histórico do Pentateuco. Posso fazer só uma oração com vocês, para a gente encerrar esse período de estudo? Querido Pai, em nome de Jesus nós vimos a Ti mais uma vez para agradecê-lo pela bondade e graça maravilhosa do Senhor, que tem nos permitido compreender a Tua palavra e tem nos dado graça para não cairmos no erro liberal, para não sermos infectados com o veneno da serpente, enquanto tanta gente boa, gente que um dia estava ao nosso lado dentro da igreja, gente que ensinou conosco em seminário, hoje crê e hoje prega. Pessoas com uma língua igual à da serpente, e que pregam no seminário que a Tua palavra não é inspirada, que a ressurreição de Cristo não aconteceu, mas que quando estão em púlpitos da igreja, pregam sobre Jesus, falam dos milagres, pregam algo em um lugar, pregam outro em outro lugar, e com uma língua dividida, tal como é a da serpente, levam o Teu povo ao engano, e preparam futuros pastores, que por sua vez levarão o povo a desacreditar cada vez mais na Tua palavra. E a fé tem desaparecido, e quando não desaparece, pelo menos se enfraquece no coração de tanta gente. E nós cremos que somente por Tua graça o Senhor nos guardará e guardará aqueles que virão depois de nós. Por isso, Senhor, nos use, nos prepare para que tenhamos graça, mas também conhecimento para defender aquilo que um dia o Senhor revelou. E para continuarmos a levar a fé que o Teu povo sempre manteve em Ti e na revelação e na inspiração da Tua palavra e na própria palavra às gerações que virão. E que os nossos filhos e aqueles que vierem depois deles, e nas nossas igrejas também, eles não venham a se desviar desta fé, mas possam perseverar e permanecer firmes na fé dos apóstolos, na fé dos profetas, na fé de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que Ele mesmo ensinou aos seus, aquela que, inspirado pelo Espírito Santo, os apóstolos escreveram,
Nos ajude, Pai, a vivermos aquilo que Judas escreveu, a batalharmos por esta fé que foi de uma vez por todas dada a nós. Assim nós te pedimos, porque cremos que essa batalha não é nossa, e porque cremos que ela é espiritual, e porque cremos que estamos debaixo de uma batalha pela verdade, a verdade que liberta, a verdade que cura e que salva, a verdade que é o próprio Salvador. Nos ajude, Pai, e nos proteja cada vez mais com graça e sabedoria para a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai. Amém.